Saudos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero expressar minha felicidade, minha alegria de poder iniciar mais um estudo, agora com um novo nome no canal, chamado Semente da Fé Hortolândia, com a benção do meu pastor, amém? São todos convidados a participar desse estudo e convidar os amigos, irmãos e familiares para se inscrever, dar like, deixar comentário, e assim nós podemos crescer o canal e elevar um pouquinho da palavra de Deus. Como assim de costume, vamos estar orando ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, estou muito grato e feliz, Senhor, por mais um dia poder levar esse estudo, Pai. Obrigado, Senhor, por me conduzir a este momento de felicidade, de poder, Senhor, ser um canal de bênção através dos meus estudos. Assim, Senhor, eu lhe peço sabedoria, peço conhecimento, Senhor, que cada um possa levar o entendimento da Tua palavra, iniciando esta aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados. Assim como de costume, nós primeiro titulamos o estudo e depois trabalhamos através do esboço. O título é As 12 Tribos de Israel, que no esboço está a origem recapitulando. Vamos lá de novo. Se eu só abaixar aqui o som, porque eu acho que ele está um pouquinho alto. Só um minutinho, irmãos. Vamos lá, novamente? Perdão, vamos lá. Diz assim, a origem descrita que corresponde às tribos de Israel são baseadas nos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Desde o início deu uma aliança firmada de Deus a Abraão e sua descendência. Na sinopse apologética, Jacó, Israel, filho de Isaque, o filho da promessa, e neto de Abraão, pai das nações. Cumpre-se então a promessa, abre aspas, que diz, incontável como a areia do mar, fecha aspas. Jacó, Lia, Raquel e Bila, Zipa, formadores de um clã dividido em 12 tribos, manifesto na cisão de herança territorial independente. José transferiu e entregou sua bênção pessoal aos seus filhos Efraim e Manassés, a Jacó seu pai, assim formando as 12 tribos separatistas, destituída, aniquilada e restaurada, numa divisão profética, numa monarquia de 2 reinos, Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, Israel, capital Samaria. Reino Sul, Judá, capital Jerusalém. Jesus, descendente da tribo de Judá. Amém, amados? Deixa eu pontuar e levar para vocês um entendimento sobre algumas expressões do esboço, que é a questão da sinopse, que ela significa uma visão geral, um entendimento de uma visão geral. Apologética é defesa de ideia, de conceito ou fé. Cisão, a agremiação, partido, divisão, e clã é uma questão de familiares e descendência, né? Todos os seus familiares, toda a sua descendência. E isso foi uma promessa de Deus a Abraão, mas que iria se cumprir em Jacó. Essas duas primeiras referências, nós podemos expressar isso, quando fala da questão de que o seu clã, a sua descendência seria incontável. A gente temos a referência em Oséias, capítulo 1, versículo 10, que diz, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Amém, amados? Então, saiba que realmente é uma promessa de Deus a Abraão, que vai se cumprir em Jacó. E onde temos a referência que vai se cumprir em Jacó? Está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9, que está, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da herança. Então, essa herança firmada, essa aliança que veio se concluir, ou veio se firmar, se assim preferir, através da vida de Jacó, não foi nem em Abraão nem em Isaque, foi em Jacó, porque ele teve os seus 12 filhos. Quando assim colocamos a mim, expressei dentro do esboço sobre a importância, né, da questão dessa sinopse, que é uma visão geral, que estaríamos tratando, que a herança viria através de Jacó, é através dos seus filhos, e a importância das suas mulheres, né, que gerou a ele, que desde Raquel, Lia, Zipa e Bila, eu posso trazer uma concepção e levar vocês a entenderem
que eles foram gerados por essas mulheres, até mesmo porque permitia a poligamia. E assim, Jacó, ele amou mais a Raquel, mas ele foi enganado, e a sua primeira esposa foi Lia. E ela tinha a serva que era Zipa, e Raquel também tinha uma serva que chamava Bila. Só que como Raquel era estéril, e o Senhor concebeu através de Lia os filhos, que são Rúben, Simeão, Levi, Judá e Zebulon, e também a Diná. Jacó teve uma filha chamada Diná. E essa filha, ela não faz parte das tribos, porque a intenção do estudo é falar das tribos. Já Ziba, ela teve Gade e Azer. Bila concebeu, Ziba, melhor dizendo, concebeu Gade e Azer, e Bila concebeu Dan e Naphtali. E Raquel concebeu na sua velhice José e Benjamim. E é importante vocês saberem disso, porque José, ele teve seus filhos, e como o primogênito de Jacó seria Rubens, José, tendo seus 2 filhos, que é Manassés e Efraim, eles iam herdar a primogenitura. Porque se nós contarmos as 12 tribos e os filhos assim que foi concebido por essas mulheres, dariam 11. Se você contar, dará 11. Se você contar os 2 filhos de José, daria 13. Mas Deus, ele tem um certo tratado com a numerologia. Desde a questão das tribos, das 12 pedras, 12 portas, 12 apóstolos, até mesmo para se cumprir os 12 apóstolos, porque é uma questão de relevância figurativa, de que seriam 12 apóstolos, porque representaria as 12 tribos. Os 12 apóstolos de Jesus, ele vem até mesmo para se cumprir o que ocorreu da herança herdada pelas 12 tribos. E é importante você saber disso, até mesmo porque ela será julgada através dos apóstolos. Isso nós vamos aprender lá na frente, a questão desse estudo com referência bíblica. E por que eu passo essa situação de que agora Jacó, ele vai abençoar? Se eu expor para vocês que seriam 11 ou 13, e José, ele não herdou, porque ele estava estabelecido no Egito, até mesmo porque ele já estando estabelecido, e ele visitou na velhice Jacó, e Jacó, ele já ia abençoar os seus filhos, para herdar através desses 2 filhos, que é muito importante vocês saberem, que através deles que surgiram as 12 tribos. Por quê? Porque quando ele chegou, e nós vamos na referência bíblica que está lá em Gênesis capítulo 48, versículo 13, diz assim, que depois tomou José ambos, a Efraim a sua mão direita e Manassés a sua mão esquerda, e fê-las chegar a ele. O que acontece? Efraim, ele é o filho mais novo, e Manassés, ele seria o primogênito. Só que José inverteu as mãos de Jacó para abençoar. E Jacó já sabia disso, já tinha noção de que Efraim se tornaria, mesmo ele sendo mais novo, o primogênito, porque ele entregaria a benção dobrada aos 2. E você pode ver que quando a gente temos essas questões territorial, quando eu coloquei que foi uma herança territorial, Manassés, através do Rio Jordão, ele herda tanto a margem da direita e da esquerda do rio, por essa benção. Mas quem se torna a cabeça é Efraim. E quando você ouve falar das 9 tribos e meia, saiba que do outro lado do rio, ou da margem do rio direito do Jordão, estaria localizado ou herdado territorialmente a herança Manassés, Gade e Rubens. As 9 tribos e meia estaria do outro lado, que seria também a outra metade de Manassés, porque Manassés se tornou a tribo mais populosa, que estaria Manassés, Efraim, Naphtali, Dan, Zebulão, Judá, Benjamim e Zebulon.
Então, é só uma questão de você ter um entendimento da importância desses dois netos que herdaram, através dele, que iniciou as 12 tribos, que herdaram a, a primogenitura, porque Rubens, Jacó, ele não o abençoou como primogênito, mesmo ele sendo. É só para vocês terem uma noção da importância dessa cruzada de mão, daquilo que foi abençoado. Amém? Até mesmo porque, amados, eu vou passar algo para vocês, que eu estaria trazendo um estudo sobre, quem está acompanhando o trabalho, sabe que eu ia falar sobre os levitas. Mas eu vou deixar para o próximo estudo. Porque o levita, assim como foi especial e separado por Deus, por isso que eu li no esboço separatista, ele foi separado, ele é uma tribo especial. Então no próximo, que venha, continue acompanhando, que você vai aprender um pouquinho dos levitas, dos louvores, da adoração, enfim, de tudo aquilo que eu vou preparar, especialmente sobre os levitas. Amém? Por quê? Porque essa questão das 12 tribos ter adquirido a questão da bênção territorial através de Josué, que partiu, permitiu, né, entregou as bênçãos, não foi por Moisés, mas sim por Josué, após a queda do muro de Jericó, chegando a Canaã, e assim foi distribuída as 12 tribos, herdando, né, eles eram as tribos que vinham da linhagem de Jacó. Ele ia chegar ao tempo da monarquia, dos reis, né? Ia passar o período de juízes, né? Através do período de juízes ia ocorrer algumas as situações de julgamento, desde Débora, enfim. Só que agora as tribos, elas estavam se sentindo desprotegidas, porque não havia um rei. Todas as nações ao seu redor teria rei, e isso eles colocaram e imputaram que seria Saul, e enfim, mas Deus já tinha o seu rei, que seria Davi, e toda a sua linhagem, da sua descendência. Pois bem, o que ocorreu? Só que essa questão que ocorreu no tempo dos reis, que herdando o trono, e houve uma divisão, amado. E isso é muito importante as pessoas saberem, porque quando eu coloquei no esboço sobre a questão das duas tribos, dos dois reinos, desde o reino sul e do reino norte, o que ocorreu? Ele foi dividido. Por quê? Porque Jeroboão, ele era um servo de Salomão. Só que ele saiu fugido, foi perseguido e saiu fugido, porque ele não era uma boa pessoa, um servo que não agradava. E ele saiu fugido, ele fugiu para o Egito. Só que após a morte de Salomão, Jeroboão herdou, porque ele foi aclamado pelo povo. Porque a descendência viria através de Davi, que para herdar o trono, e seria Roboão. Só que Roboão, o que aconteceu com Roboão? Ele acabou ouvindo conselhos, porque o povo, além de ter colocado Saul, né, que foi o povo, depois Davi, ele foi rei em Judá e depois em Israel, essa divisão ocorreu, e o que acontece? Só que Salomão agora estava morto, morreu, faleceu, não tinha mais quem assumisse, e o povo, por que colocou Jeroboão? Porque Roboão, ele ouviu o conselho porque o povo queria tratar com ele sobre os impostos. E ele ouviu o conselho dos jovens, não dos anciões. Os anciões deu o conselho a ele e ele preferiu ouvir também dos seus amigos, que eram jovens, e o que ele deveria fazer com a questão dos impostos. E assim uma expressão dos jovens diz que os dedos não são iguais, né? Mostrou os 10 dedos, e que cada dedo é diferente do outro, que assim como foi o pai dele, que é Salomão, que se perdeu no caminho, que também deveria os impostos ser mais árduo, mais duro, né, com o povo, e que seria dessa maneira. E ele realmente
escutou os jovens e levou para o povo que seria dessa maneira, que o imposto seria muito caro, enfim. E isso dividiu. E nessas 12 tribos, nesses 12 clãs, que o que eles fizeram? Assim, eles vão dizer, na referência bíblica que está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 20, que diz: E aconteceu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão havia retornado, constituíram a rei de todo Israel, sem ficar tribo alguma que seguisse a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. O que ocorreu? Eles realmente, as 10 tribos, né, assim como expressou os 10 dedos, eles instituíram Jeroboão como rei de Israel. Por isso que fica lá em Samaria, porque eles subiram e o seguiram, Jeroboão. Eles separaram das duas tribos. As duas tribos que ficou foi a tribo de Benjamim e de Judá. Porque sem ficar tribo alguma que seguisse a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Só que Benjamim seguiu a Judá. Por isso que só subiu 10 e não 11. Porque o que ocorreu? Quando Jeroboão subiu e herdou Israel e proclamou que ele seria o povo como ele rei, e dizendo lá em Samaria, que se tornou capital de Israel, Judá agora, ele ficou no reino sul, e o reino norte ficou as 10 tribos, o reino sul ficou as 2 tribos, Benjamim, dos benjamitas, e de Judá. O que ocorreu? Judá, a sua capital se tornou Jerusalém. Então houve essa certa divisão. Quando aqui nós estamos dizendo que ocorreu esse fato, Jeroboão, ele agora, como ele foi anunciado como rei, ele começou a adorar o deuses estranhos, não trouxe somente um bezerro como 2. E assim como ocorreu também com Salomão, que se perdeu no caminho, que casou com 700, teve 700 esposas e 300 concubinas, e também foi adoradores de deuses pagãos através das suas esposas, e isso foi desagradável ao Senhor. Também Jeroboão também desagradava a Deus. Só que ocorreu um fato, que está lá em 2 Crônica, capítulo 13, versículo 18, que diz assim: E assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, porém os filhos de Judá se fortaleceram porque se apoiavam no Senhor. Quando Jeroboão ele começou a adorar os deuses pagãos, entenda bem, parte dos levitas desceram para apoiarem a Judá, a tribo de Judá e os benjamitas, o Benjamim. E essa parte não foi a sua totalidade. Essa parte que desceu, que agora a apoiava, através dessas 3 tribos, que não era totalizado os levitas, se formaram os judeus. Hoje você expressa os judeus, ou a Bíblia expressa os judeus, através dessas 3 tribos que se uniu. Porque não era totalmente a tribo inteira de Levi, mas parte de que não apoiaram Jeroboão e foram apoiar Judá através do reino de Roboão. E aí eles vieram atacá-los, e quem prevaleceu foi Judá, não foi as 10 tribos. Judá prevaleceu contra eles. Houve esse conflito entre o reino norte e o reino sul. É interessante saber por isso que houve essa divisão. Por isso que quando Jesus ele se encontra com a samaritana, lá em Samaria, diz que os pais ensinavam onde adorar, que eles não, essa questão de divisão já ocorria no tempo dos reis. E por isso que ela falava que nenhum judeu poderia estar falando com ela, porque foi assim que foi instituído e criada a expressão judeus, através dessas 2 tribos e meia, vamos dizer assim, né, ou as 9 e meia que lá ficaram, até mesmo porque estavam separadas, por isso que eu expressei que era separatista, até mesmo porque, entenda bem que a expressão no início de tudo eram os hebreus, o israelita, e agora são os judeus.
E esses judeus veio através dessas questões e eles prevaleceram, porque até então os judeus, ou a tribo de Judá do sul, ainda se apoiava ao Senhor. Só que ocorreu uma questão muito interessante, que quando vamos tratar das 12 tribos, entenda que ela foi em parte, vou dizer bem claro, em partes, estou fazendo assim com o dedo, para você entender que não foi na sua totalidade, que ela foi dizimada. Por quê? Porque ela foi assolada, através da Síria, através de Nabucodonosor, ela foi destituída, ela foi em parte destruída, perdeu a sua força e a sua importância, porque Judá também agora veio a desagradar a Deus, que está lá em Oséia, capítulo 8, versículo 14, que diz: esqueceu-se, pois, Israel do seu Criador, edificou o templo. Lembra que eu estava falando de Jeroboão? Foi através dele que os 2 bezerros de ouro, ele levantou grandes templos para a adoração de deuses pagãos. E ele está dizendo de Israel, olha como há uma separação através das tribos do reino norte e o reino sul. E aí ele vai dizer agora de Judá. E Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu, diz eu, o Senhor, colocarei fogo em sua cidade, a qual consumirá os seus palácios. O que ocorre, amados? Chegou um período que o Reino Sul, ele não adorou deuses estranhos, mas ele esqueceu do Senhor, assim como esqueceu também Israel, o seu Criador, como Deus está expressando, né, que na sua totalidade eles esqueceram do seu Deus. E essa cidade fortificada, ele quer dizer assim, que eles se sentiam tão forte que eles não procuravam mais a Deus, eles não tinham mais a referência de ser Deus, o seu Criador. Então eles achavam que criando cidade fortalecida, império, palácio, eles estavam muito bem, não precisavam mais de Deus. E isso Deus permitiu que Nabucodonosor, a Síria, o Egito, até mesmo dentro de uma questão de batalha, Israel fosse vencido. Foi tudo permissão de Deus. E as tribos foram perdendo força. Ela, em parte, foi aniquilada, em parte ela foi destruída, foi tomada, foi, em parte, levada a cativo. Mas não na sua totalidade, porque alguns ficaram dispersos. A palavra de Deus vai dizer que muitos dessas tribos ficaram dispersos, e chegou o tempo de Jesus, e essa dispersação, ela perdeu muita força, mas ainda ela era importante, porque até mesmo quando iniciamos a origem de Jesus, vai vir quando nós lemos a linhagem, ele vai vir da descendência da tribo de Judá, como assim foi colocado no esboço, porque ele veio da linhagem de Davi. Por isso que houve uma expressão filho de Davi, né? Porque vem toda dessa hierarquia, todas dessas questões de reino monarco, né? Que ele veio da linhagem de Judá. E também você não vê muita referência no Novo Testamento, mas também você vai ver que Paulo declara que ele era um judeu, e que ele vai dizer que ele é da tribo de Benjamim. Quando buscamos essa referência, está em Romanos capítulo 11, versículo 1, que diz: depois disso, digo, pois, desprezou porventura Deus o seu povo? De modo algum. Sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E se nós levarmos ao entendimento que essa descendência, ela foi uma promessa de Deus, que seria incontável como a areia do mar, ou como as estrelas do céu, e que tudo isso ia se cumprir em Cristo, e que ele seria descendente de Judá, e que também Paulo seria da tribo de Benjamim, e que essa importância das tribos que agora foi dizimada, perdeu a força. Não existe
entre aspas, mais as tribos, ela tem alguma relevância, até mesmo porque ela vai ser agora se surgir espiritualmente, né? Até porque vão ser julgadas pelos apóstolos, e nós vamos ler a referência a seguir, né? É só para vocês entenderem que tudo isso foi uma divisão de reinos, né? Desde tudo aquilo que eu estou trazendo de estudo para conhecimento daquele que não compreende o que ocorreu com as tribos foi dizimada. Ela foi em parte, ela perdeu sua força e a sua relevância. Hoje, na questão que nós trazemos para o conceito bíblico da apologética, sabemos que ainda, até o tempo de Jesus, ainda havia alguns remanescentes, como assim declarou Paulo, que ele era da tribo de Benjamim, até mesmo pela descendência de Abraão, quando vemos também lá em Zaqueu, quando Jesus declara que ele também é filho de Abraão, você vê que tem essa relevância toda. Mas hoje ele não existe mais, ele não tem tanta importância, é irrelevante. Mas, como eu disse que eu vou trazer um estudo sobre os levitas no próximo estudo, e falar sobre adoração, enfim, sobre os louvores, saiba, pois, que tudo isso daí, se você se declara como levita, não faz mal nenhum, não tem nenhuma importância, nenhuma relevância, não vai diferir nada. Se você se sente levita porque você canta, amém, amado. De repente é uma expressão que você se rotula, até mesmo porque você homenageia ou acredita nas escrituras, daquilo que os levitas realmente cuidavam dos instrumentos musicais, e para você é muito importante isso. Não há mal nenhum nisso. Pode continuar se rotulando como levita, assim, até mesmo porque eu vou expressar para vocês que agora vai se tornar uma questão espiritual. Quando nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 28, que diz, Jesus dizendo, em verdade vos digo, se assentarão o Filho do Homem no trono, e vós assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É porque Pedro estava questionando Jesus. Ele estava questionando sobre, vou trazendo uma expressão popular, o que nós ganharíamos com isso, de estar o seguindo, de estar com vocês, aí ele, com o Senhor, né, em todo esse tratado, porque nós estamos como 12, enfim, era um questionamento de Pedro, e Jesus respondeu a eles que o Jesus iria sentar sobre o trono, e eles iriam sentar para julgar as 12 tribos. Quando vamos lá em Apocalipse e vemos os 24 anciões, representativo nas questões espirituais, como eu coloquei, os 24 anciões, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E eles estarão para julgar as 12 tribos. E você vê que, até mesmo porque, quando lemos em Apocalipse, e temos a questão dessa referência, que tem as 12 portas, que estão os nomes das 12 tribos. Então, na questão espiritual, hoje, ela tem uma relevância muito grande. Na questão de tribos, na questão territorial, na questão de tudo aquilo que o reino foi dividido, e que o reino agora se tornou reino sul e reino norte, que até hoje há essa... Agora você entende porque há essas batalhas, essas guerras, na Guerra Santa, na questão territorial, que desde Samaria e desde Israel, até mesmo porque Israel, ele se tornou, Israel foi novamente a retomada recentemente. Quem conhece da história vai saber do que eu estou dizendo, né? Porque ele houve um período que Israel ele não era reconhecido como país, enfim, e todas essas questões de que veio ocorrer com as tribos, né? Ela foi destituída. Então, praticamente ela não tem mais força, ela perdeu a sua relevância na questão territorial, na questão de existência, até mesmo porque ela foi dizimada.
né? É lógico que espiritualmente eu posso expressar para vocês que o Jesus, ele sendo o leão da tribo de Judá, é através dele que vai ser o juízo final, através dele que ele já não virá mais como cordeiro, até mesmo porque Jesus ele cumpriu todo o ritual, as questões cerimonial, se tornando cordeiro, imolado. Mas agora não, agora ele vai vir como leão, agora ele vai vir fortalecido, ele vai vir, quando expressa leão da tribo de Judá, quer dizer que ele vai vir como rei, e não simples mesmo um cordeiro. E esse leão, ele vai ter trono, vai haver julgamento. Por isso que quando expressa nas questões espirituais, que ele diz que eles vão sentar e julgar as 12 tribos de Israel, até mesmo porque numa questão espiritual esse julgamento ocorrerá, e esse julgamento será através dos 12 apóstolos que estarão sentados como os 12 anciões à direita ou à esquerda. Eles estarão os 12 anciões e as 12 tribos sobre um reino vindouro. Então saiba a importância daquilo que foi importante historicamente, mas hoje ela não tem tanta relevância, até mesmo porque você pode homenagear, você pode rotular, você pode dizer que é, e não há problema nenhum nisso. Eu mesmo posso relatar para vocês, até para vocês compreenderem, que a nossa igreja vai, quando passar toda essa situação, quando nós retomarmos de fato um encontro, de novamente podemos congregar e adorar o Senhor, estaremos com o trabalho de a mim assumir o grupo de senhores, e esse grupo de senhores estava em oração. O Senhor me deu um nome, será a tribo de Manassés. E por que a tribo de Manassés? Não somente porque o José entregou seus filhos e Jacó os abençoou, é porque também quando nós levamos a simbolizar, e eu trago na expressão de simbologia, que nós chamaremos a tribo de Manassés, porque trazemos referência daquilo que ocorreu com Gideão. Gideão, ele expressa que ele é da tribo de Manassés, o mais pobre, o mais humilde, o mais simples. E ele se torna guerreiro. Então, a nossa igreja, daquilo que Deus me deu, através de oração, para elevar o nome desse grupo de senhores como a tribo de Manassés, pela questão de Gideão, que nós somos humildes, somos simples, somos pobres, somos simples, e levamos até uma base de um estudo simples, até para você ter apenas um conceito, uma base, um entendimento. Então é por isso que se chamará a tribo de Manassés. Então, por isso que quando eu vejo que as pessoas ou os cantores se rotulam como levita, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum você rotular que você é da tribo de Dan, que você é da tribo de Zebulon, ou até mesmo homenagear e colocar dentro do seu grupo, que somos senhores da tribo de Rubanitas, de Naftali, enfim, isso não há problema, amados, não há, não muda nada, nem para o bem nem para o mal. É uma questão de que você se sente e tem referências para expressar para as pessoas o porquê, o motivo que você releva de ser guerreiro, né? Você vê os Gideões, nós somos Gideões, enfim, toda uma questão de você saber que você apenas expressa pelas as 12 tribos que teve uma importância muito grande historicamente. Amém? Então saiba que tudo isso daí é apenas uma base para você ter um entendimento de como iniciou as tribos, de como ela foi dizimada, e até foi tudo por permissão de Deus, até pela divisão. E depois desse estudo que eu vou trazer sobre os Levíticos, a tribo de Levi, eu vou colocar para vocês e trazer um estudo sobre de que maneira, de como foi exilado as tribos. E tem muita riqueza e importância para nós conduzirmos didaticamente o estudo. Amém?
Então é basicamente isso, é isso que leva vocês a entenderem um pouquinho, né? Que eu sempre peço que você aprenda na escola bíblica. E agora você tem base para entender como surgiu, o que ocorreu, porque houve a divisão e hoje como é estruturado e de que maneira é, só espiritualmente, numa questão das tribos. Amém? Encerramos esse estudo. Eu espero que vocês aprenderam um pouquinho. Se vocês quiserem aprender profundamente sobre as tribos, participe da escola bíblica na sua igreja e questione o professor assim que retomarem os cultos e o estudo. Participe, amados. Mas o canal aqui está no intuito de trazer uma base bíblica. Amém? Com referência, esboço e com respeito a cada denominação da igreja evangélica. Amém? E tudo nós buscamos centro, Cristo como centro. Ele tem uma palavra que diz que é cristocêntrico, achei a palavra correta. Cristocêntrico, que é a Bíblia, o centro da Bíblia, a referência é toda em Jesus. Amém? Oremos ao Senhor para encerrar esse estudo. E agradecemos a Deus por mais um dia. Deus permitir, eu estou muito feliz. E eu sei que esse estudo eleva para algumas pessoas que precisam e entenderam um pouquinho da palavra e que ter compreensão. Sei que muitos já conhecem, já sabem, mas é para aqueles que buscam o conhecimento básico para ter uma noção da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, encerramos esse estudo nessa tarde, Senhor. Gratificado, alegre, feliz, Senhor, pois assim, Senhor, cremos e acreditamos, Senhor, que a fé, Senhor, que nos move é através da Sua palavra, por isso buscamos o conhecimento de Ti, por isso encerramos esse estudo embaixo de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.